Essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar e te glorificar, te agradecer, Senhor, nesse sábado, por tudo que o Senhor já fez e vai fazer em nossas vidas. Te louvar e te glorificar, Senhor, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco. Te glorificar e te exaltar, Senhor, pela sua proteção, pela sua força, pelo seu refúgio e fortaleza nos momentos de angústia e de tribulação. Espírito Santo de Deus, queremos te louvar e te glorificar na beleza da sua santidade, porque não há outro Deus como o nosso Deus. Desde a eternidade, desde a antiguidade, nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa tarde e queremos pedir a sua graça, a sua misericórdia nesse culto. Que o Senhor venha, Senhor, abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que essa verdade não apenas traga a nós informação, conhecimento, não, mas que também toque o nosso coração, nos faça mais apaixonados pelo Senhor Jesus Cristo. Nos faz te amar mais, Senhor, ao aprendermos o Teu Evangelho, ao contemplarmos o Teu Evangelho, que o nosso coração, Senhor, se aqueça de amor e paixão pelo Senhor. Pai, como eu sempre digo, tudo que posso falar através desse microfone, eu só posso chegar aos ouvidos daqueles que me ouvem, mas confiante estou, Senhor, de que o Teu Espírito carregará essa mensagem aos nossos corações. Fala, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos contemplar quem Tu és. Revela-se a nós, Senhor, por intermédio da Sua poderosa palavra. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Esteja conosco, que a Tua presença seja real nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Querido, hoje nós vamos falar sobre a obra de Cristo. Vamos iniciar hoje esse assunto, 4 sábados, para nós entendermos o que Jesus fez por nós. E recapitulando o que já aprendemos, a primeira coisa que aprendemos é: precisamos pregar o Evangelho. A segunda coisa que aprendemos é: não podemos pregar qualquer Evangelho, porque senão seremos amaldiçoados e estaremos amaldiçoando aqueles que nos ouvem. Aprendemos que o Evangelho é uma boa notícia, uma mensagem a respeito de Jesus e de sua obra, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Aprendemos que esse Jesus da Bíblia não é qualquer Jesus. Ele é plenamente Deus, plenamente homem, 100% Deus, 100% homem, duas naturezas distintas dentro de uma mesma pessoa. Quem é Jesus? Ele é o Deus que encarnou, Ele é o Deus que desceu do céu e assumiu forma humana, de carne e osso. Esse é o Jesus bíblico que nós devemos pregar. Aprendemos também que esse Jesus é igual a nós em todos os aspectos. Ele tinha intelecto, ele tinha sentimentos, ele tinha corpo, ele chorava, ele comia, ele bebia,
mas ele tinha um aspecto diferente do nosso. Qual era? Nós pecamos, ele nunca pecou. Ele é impecável, ele nunca viu pecado. Ele foi tentado em tudo, mas ele nunca pecou. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, puro e imaculado. Esse é o Jesus bíblico que salva. Qualquer outro Jesus que nós venhamos a apresentar é um Jesus falso, que produz uma fé falsa, uma esperança falsa e que vai conduzir pessoas para o inferno. Então, nós já aprendemos quem Jesus é. E agora nós vamos aprender uma outra parte da notícia, porque o Evangelho é sobre quem? Jesus e sua obra. Então já aprendemos quem é Jesus. A partir de hoje vamos aprender a obra de Jesus, o que ele fez por nós. E aí, movido por uma perfeição do seu santo amor, Deus em Cristo nos substituiu na cruz do Calvário e levou sobre si os nossos pecados. Qual é o coração do Evangelho, Marlon? Deus em Cristo morreu em nosso lugar na cruz do Calvário e levou sobre si os nossos pecados. Isso aqui é o coração do Evangelho, irmãos. Jesus nos substituiu naquela cruz. Aquela cruz era para nós, mas Ele nos tirou dela e se colocou em nosso lugar. E Ele carregou os nossos pecados. Pecados do passado, pecados do presente e pecados que ainda vamos cometer. Ele carregou sobre Ele naquela cruz. Então, essa afirmação de que Jesus morreu como nosso substituto, Ele morreu no nosso lugar e carregou os nossos pecados, é o coração do Evangelho. Se uma igreja não prega isso, ela não prega o Evangelho. Mas não, eu tenho que crer em Jesus? Sim. Mas você tem que crer não só em Jesus, você tem que crer que Jesus nos substituiu na cruz. Ele é o seu substituto. Ele entrou no seu lugar para suportar a ira de Deus que vinha sobre você, veio sobre ele. Então a igreja só pregar, você tem que crer em Jesus, sim, mas você tem que entender que ele é o seu substituto. A cruz era para você, a morte era para você, e ele me substituiu, ele morreu no seu lugar, e ele carregou os seus pecados. Se uma igreja não prega isso, ela não prega o Evangelho. Se uma igreja não prega isso, o que é que você está fazendo nela? Como diz Charles Spurgeon, não procure uma igreja mais próxima de sua casa. Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, da palavra de Deus. Ah, tem 10 igrejas perto da minha casa, mas eu vou pregar o Evangelho. Onde é que eu vou? Eu vou lá na igreja que é a 2 quilômetros de pé, mas ela prega o verdadeiro Evangelho. Eu não vou para uma igreja porque ela é mais próxima da minha casa, porque a distância é menor, não. Eu vou para uma igreja que ela prega o verdadeiro Evangelho. Se ela for 3, 4, 5 quilômetros de distância, é para ela que eu vou. Por isso que tem pessoas que não entendem, porque você vai para a igreja tal, a outra é tão mais perto da sua casa, que a outra não prega o Evangelho. E por que as pessoas estão hoje nas igrejas? Porque eu tenho parentes lá, porque minha família é de lá, porque eu gosto do louvor, eu gosto do pastor de lá. Tudo isso, irmão, não é importante. O importante é se a igreja prega o Evangelho e oferece o Evangelho da salvação. Não importa se lá tem seus parentes, não importa se lá tem um louvor bom, se o pastor é gente boa, se tem muita gente lá, prega ou não prega o Evangelho. Essa é a pergunta essencial para você escolher a igreja que você vai congregar. Mas hoje a gente vê as pessoas dizerem: não, eu estou na igreja porque eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Você não está nem para Deus. Você nem se importa com Deus, você se importa com você mesmo, com o seu bem-estar. Porque você não coloca nas suas decisões Deus em primeiro lugar. E aí, irmãos, o que Cristo realizou na cruz trouxe consequências
povo diz, né? Pregador prega. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Sim, mas e o que isso tem a ver para mim? Eu sei que Jesus morreu na cruz, mas o que isso trouxe de benefício para a minha vida? Por que ele morreu na cruz? Por que ele precisou morrer? Por que ele não simplesmente perdoou os pecados? Por que ele precisou morrer na cruz? Você nunca se fez essas perguntas? Por que Jesus teve que morrer? Por que simplesmente Deus não perdoou os nossos pecados? Por que precisou matá-lo? É isso que nós vamos aprender, irmão. Não basta dizer às pessoas que Jesus morreu na cruz. Sim, quais são os benefícios dessa morte na minha vida? O que isso trouxe de bom para a minha vida? O que isso trouxe de benéfico para a minha vida? É isso que a maioria dos pregadores da palavra não sabe falar. Por quê? Porque não estudam o Evangelho. E aí, é isso que vamos estudar a partir de hoje. A salvação de Cristo é ilustrada nas Sagradas Escrituras através de 4 imagens. Se você quer entender a salvação, você tem que entender essas 4 coisas. Se você não entender essas 4 coisas e não falar desses 4 mitos, você não entendeu o Evangelho. Eu coloquei os meus stories. Se você não sabe o que é propiciação, redenção, justificação e reconciliação, você não sabe o que é o Evangelho. Eu tenho aproximadamente 16 anos na igreja evangélica. Eu nunca ouvi ninguém explicar essas 4 coisas. Já fui em várias igrejas, tá? Já fui de algumas igrejas fora, quando eu morei fora. Eu nunca vi nenhum pastor, nenhum pregador explicar essas 4 coisas que eu vou explicar para vocês. Nunca vi. Eu já ouvi eles citar a palavra, mas não explicar. Então, irmãos, se nós não entendermos essas 4 palavrinhas, que são 4 doutrinas bíblicas, com certeza você não sabe o que é o Evangelho. Eu não sei o que é o Evangelho. É por isso que eu disse que esse estudo é importante. Eu nunca falei sobre isso. Então vamos lá. Hoje nós vamos ficar na primeira, propiciação. Próximo sábado vamos falar de redenção. O outro vamos falar de justificação. E no último vamos falar de reconciliação. Então hoje é só propiciação. O fundamento de todas essas doutrinas é a substituição. Escuta aqui o que eu vou dizer. Qual é o fundamento? Você imagina uma casa. A casa tem o alicerce, o fundamento. Você vai construir o muro. As paredes em cima desse fundamento. As paredes que você vai construir para levantar a sua casa é propiciação, redenção, justificação e reconciliação. Mas a pergunta é, qual é o alicerce? Porque se não tiver um alicerce, quando dá um vento, as paredes caem. O alicerce é substituição. Ele morreu no seu lugar. É a partir desse entendimento que nós vamos construir essas 4 doutrinas. Então, o fundamento é, você precisa entender. Você precisa entender, antes de levantar as paredes, você precisa entender que o fundamento é: Ele me substituiu. Ele morreu no meu lugar. Esse é o fundamento da salvação. Então vamos lá. Por que eu digo isso? Sem substituição, não tem reconciliação. Sem substituição, não tem propiciação. Sem substituição, não tem justificação. Sem substituição, não tem redenção. Ou seja, se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar e nos substituído, não existiria nada disso. Então eu preciso partir do princípio que Ele me substituiu. Ele foi o meu substituto. Ele morreu no meu lugar. E essa verdade não pode sair da minha mente nem do meu coração. Então vamos lá.
apresenta 3 textos que falam de forma explícita sobre a propiciação. 3 textos. Primeiro texto, como nós vemos, dá para ir, 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então tem 3 textos na Bíblia que falam claramente sobre essa palavrinha, propiciação. E nós vamos ver os 3 agora. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. É o primeiro texto. E nos diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é o que? A propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, Jesus é o que? A propiciação dos nossos pecados. Aí quando você lê esse texto, você entende o que ele quer dizer? Não. Porque você não sabe o que é propiciação. É isso que nós vamos aprender hoje. Então esse texto está dizendo o quê? Que a propiciação é importante para a nossa salvação. Por quê? Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas o pecado do mundo inteiro. Então sem propiciação eu não consigo entender o Evangelho. Por quê? Porque Jesus teve que fazer a propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo inteiro. Então eu preciso entender essa doutrina. Segundo texto, 1 João capítulo 4. Capítulo 4 de 1 João, versículo 10. 1 João 4, 10 diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como que? Propiciação pelos nossos pecados. Não é que eu amei a Deus, é Ele que amou primeiro. E porque Ele me amou, Ele enviou quem? Ele enviou seu Filho, Jesus, para quê? Para ser a propiciação pelos meus pecados. Então esse negócio lá, eu não amei a Deus. Não, Deus me amou primeiro. O nosso amor é só uma resposta ao amor dele. Não existe ninguém na face da terra que amou Deus primeiro. Deus nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, o que é que Ele fez? Ele enviou seu Filho. Para quê? Para a propiciação dos nossos pecados. Então Jesus veio com um propósito. O quê? Ser propiciação pelos nossos pecados. Terceiro texto, Romanos 3. Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então o texto está dizendo que Deus propôs no seu sangue, no sangue de quem? De Jesus, seu quê? A propiciação. Mediante o quê? A fé. Então esses 3 textos, irmão, vai mostrar o quê? Que sem nós não entendermos o que é propiciação, nós vamos passar por esse versículo aqui, sabe o que vamos fazer? Vamos nem dar importância, porque a gente não sabe o que é isso. A gente vai ler esses 3 versículos, toda vez que a gente fizer uma leitura, vai passar, porque a gente não entende o que o texto quer dizer. A gente nunca ouviu essa palavra, propiciação. Ela não é do nosso vocabulário, ela não é do nosso dia a dia.
Lá nas igrejas, vem o povo pregar, eles não vão falar dessa palavra, propiciação. Então, quando uma pessoa lê isso na Bíblia dele, ele não está aí. O que ele foca é pecado. Ele morreu por um pecado. Aí ele foca a palavra propiciação. Ele não sabe o que é. Mas a partir de hoje, depois desse estudo, você vai parar nesses textos, você vai compreender o que ele significa. A beleza do Evangelho por trás dessa palavra propiciação. Então Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então, o que é propiciação? É um dos resultados da morte de Cristo. Então, a morte de Cristo trouxe 4 resultados para a nossa vida. O que? Propiciação, redenção, justificação e reconciliação. Então hoje nós vamos estudar só a propiciação. O que é a propiciação? É um dos resultados da morte de Cristo. Então quando alguém perguntar para você, o que é que a morte de Cristo me proporcionou propiciação. Foi o primeiro resultado que a morte de Cristo trouxe para a vida daquele que crê em seu nome. É um sacrifício. Olha lá o que é a propiciação. O que é a propiciação, irmão? É um sacrifício. Ou seja, alguma coisa precisa ser sacrificada para que haja propiciação. Então o que é a propiciação? É um sacrifício. Ou seja, você já entende o que? Alguma coisa ou alguém precisa ser sacrificado. Então a propiciação é um sacrifício que faz o quê? Acalma, apazigua a ira de Deus. Então imagine um Deus irado. Como é que eu vou acalmar esse Deus irado? Fazendo um sacrifício para acalmar a ira dele, para acalmar esse Deus que está irado com a humanidade. Então propiciação é um sacrifício para acalmar, apaziguar a ira de Deus. Não somente isso, é a ira de Deus contra o pecado. Deus está irado contra o quê? Contra o pecado. Então o sacrifício precisa ser feito para apaziguar, acalmar a ira de Deus. E não só acalmar a ira de Deus, satisfazer o quê? A justiça divina. O que é que a justiça de Deus diz? Nós somos culpados, merecemos o quê? A morte. Então imagina aí, um Deus que está irado contra o pecado. Uma coisa é eu estar irado contra você. Uma coisa é Deus estar irado contra você. Imagine Deus irado contra nós, que somos pecadores, que cometemos pecado. E Deus sabendo, porque vocês são pecadores, porque vocês cometem pecado, vocês são inculpáveis e merecem morrer. E agora? Quando é que vai morrer? Quem vai escapar disso? Deus está irado. E a justiça dele diz que nós devemos morrer. A justiça dele diz que nós devemos ir para o inferno. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que é que precisa ser feito? Uma propiciação, um sacrifício. Que ao mesmo tempo esse sacrifício acalme Deus e satisfaça a justiça dele de punir o pecado. Isso é propiciação. Então quando alguém perguntar o que é uma propiciação, é um sacrifício que tem o intuito de acalmar a ira de Deus e saciar a sua justiça. E agora nós vamos esmiuçar tudo isso aqui que eu falei. Guarde isso. Precisamos responder corretamente 3 perguntas. Ou seja, se eu não souber responder essas 3 perguntas, eu não entendi propiciação. Precisamos responder corretamente 3 perguntas para entendermos a propiciação. Quais são elas? Primeiro, qual foi o motivo pela qual a propiciação é necessária? Por que precisou ter propiciação? Qual o motivo? Qual o motivo de precisarmos de uma propiciação? Essa é a primeira pergunta. Segunda,
quem fez a propiciação? Quem foi o ofertante? Quem foi que fez o sacrifício? E terceiro, qual foi o sacrifício? Então, por que era necessário a propiciação? Quem fez a propiciação? E quem era o sacrifício para a propiciação? Essas três coisas nós temos que entender, e vamos entender hoje. Vamos lá? Primeira pergunta: qual o motivo? Não, por quê? Porque a gente precisava de uma propiciação. Qual foi o motivo que levou Deus? Vamos aprender agora. O motivo pelo qual a propiciação é necessária é que o pecado suscita a ira de Deus e todos nós somos pecadores. Por que nós precisamos da propiciação? Porque todo pecado suscita a ira de Deus. E nós somos o quê? E se nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias. Então nós suscitamos o que em Deus? A sua ira. Então qual o motivo, mamãe, de precisarmos da propiciação? Porque nós somos pecadores. E o pecado suscita em Deus a sua santa ira. Vamos ler na Bíblia? Romanos 5,12. Romanos 5,12. Vamos entender. Romanos 5,12. Abra a sua Bíblia. Portanto, assim como. Vou colocar aqui na versão. Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. E o pecado entrou através de quem no mundo? De Adão. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Antes de Adão pecar, não existia pecado no jardim do Éden. O homem não tinha pecado. E aí, quando ele peca, como ele é o representante da humanidade, todo mundo que nasce a partir de Adão, já nasce com quê? Pecador. Já nasce com a natureza que leva ele a quê? Pecado. Quer ver? Então, aprenda primeiramente isso. Todos pecaram. Todos. O pecado entrou. E o que é que o pecado fez? Romanos 3. O que é que o pecado fez, mano? Romanos 3. Romanos 3, versículo 9. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Ou seja, trazendo o poder de outro, quer dizer que nós que estamos na igreja somos melhor do que os outros? Então não dão? Paulo disse, não, tanto que estão na igreja, quanto os que estão lá fora, são pecadores. A diferença é o tipo de pecado que nós cometemos. Quem está ali com álcool, bebendo, eu não bebo, mas eu cometo outros pecados. Quem está ali usando droga, eu não uso droga, mas eu cometo outros pecados. Quem está ali se prostituindo, eu não me prostituo, mas eu cometo outros pecados. Então, eu e eles somos pecadores. Todos. Ah, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, mas faz outro tipo de pecado. Todos nós somos pecadores. Precisamos entender isso. E ele continua, versículo 10. Como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos, quantos irmãos? Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Quantos se desviaram? Todos. Quantos se tornaram inúteis? Todos. Quer religiosos, quer não religiosos, todos se desviaram, todos foram afetados pelo pecado. E depois de tudo isso, o que é que o homem começou a fazer? Versículo 13.
Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpente goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressa cometer homicídio. Por onde passa deixa destruição e sofrimento. Não sabe onde encontrar paz. Não tem o menor temor de Deus. Olha para a humanidade que se tornou. Mentirosa, cheia de maldade, de malícia. Encontramos isso ou não? Encontramos, não. Até nós estamos na igreja. Não quer mentir. Às vezes você aumentou a história, tem que do mesmo jeito. A história não era daquele jeito que você contou. Você aumentou. Disseram para você que o fulano comprou a casa por 10 mil, você disse que foi por 10.100. Você mentiu. Se nós formos analisar a nossa vida, irmão, o pecado está em nossa vida. Está pensando por que nós entramos na igreja, nós estamos livres do pecado? Não. Nós lutamos contra ele na graça de Deus todos os dias. E aí ele termina no versículo 19. Depois de tudo isso, mostrar que todo mundo é pecador, ele diz: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é o que, irmão? Todo mundo é o que? Está vendo o texto? Culpado. Todo mundo é culpado diante de Deus. Quantos são culpados? Todos. Quem está na igreja, quem está lá fora, religiosos e religiosos, todos são culpados. Todos são culpados. Todos merecem o quê? A condenação. Agora vamos lá. Romanos 1. Romanos 1. O que é que aprendemos? Guarde aí. Todos pecaram. Todos são culpados diante de Deus. E todos merecem o quê? A morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Aí agora olha o que é que Romanos 1,18 vai dizer. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Deus está manifestando sua ira no céu, sim ou não? Contra quem? Todos que são o quê? Pecadores, inclusive quem? Eu e você. Você está entendendo agora porque a gente precisa de propiciação? Porque a gente precisa de um sacrifício para apaziguar a ira de Deus? Porque Deus está irado contra quem? Contra a humanidade pecadora. Olha o texto, irmão. Deus manifesta a sua ira do céu contra todos que são pecadores. E nós já aprendemos. Quem pecou? Todos. E a ira de Deus se revela contra quem? Todos. Por quê? Todos pecaram. Ninguém escapa. Aí, ó, Deus com uma mira na sua testa, ó, é assim, ó. Quem escapa do alvo dele? Lembra aquele filme Atirador de Elite? Deus é um atirador que não é, atirador que até levou alguns durante a série. Mas Deus não. Então, irmão, a pergunta que nós estamos tentando responder aqui é: por que nós precisamos da propiciação? A resposta é o quê? Porque somos pecadores e suscitamos a ira de Deus. E como é que Deus manifesta essa ira hoje? Deus está manifestando a ira hoje. Está pensando que vai manifestar só no inferno? Hoje. Quer ver? Versículo 24. Como é que Deus manifesta a sua ira? Por isso Deus nos entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticavam entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. O que é que Deus fez? Deus pegou essa humanidade pecadora e diz: faça o que vier do desejo do seu coração.
Deus me livre, Deus realizar o desejo do meu coração. Meu coração é mau. Eu quero que Deus realize a vontade dele na minha vida. Porque o que o texto está dizendo é: Deus entregou eles. Faça o que vocês querem fazer. Cumpra o desejo do coração de vocês. Está vendo aquele povo lá naquele cachaça se prostituindo? Eles pensam que estão fazendo o que querem. Realmente é o que querem, mas é porque a ira de Deus está sobre eles. Aí o povo pensa que a ira de Deus hoje é Deus matar quem? Não, irmão. A ira de Deus é Deus entregar você a todo tipo de pecado. Vá tirar seu cabrejo, tirar e dizer: faça o que você quiser, vá onde você quiser, desfrute o que você quiser. Isso é Deus manifestando a ira dele. Faça o que vem do desejo do seu coração. Então, quando a gente começar, a partir de hoje, quando você olhar essas pessoas bebendo cachaça no cordão, usando drogas, se prostituindo, você vai entender uma coisa: eles estão entregues à ira de Deus. Ali é uma manifestação da ira de Deus. Deus está deixando que eles façam o que eles querem. E o que é que o homem quer? Pecar contra Deus. Versículo 26. Por isso Deus nos entregou os desejos vergonhosos, até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações por práticas não naturais. Quem entregou eles à homossexualidade? Deus. Está com desejo de quê? De namorar com um homem? Vou manifestar minha ira sobre você. Vá lá e faça. Cumpra o desejo do seu coração. O que, mulher? Eu quero namorar com outra mulher e pecar contra mim? Eu manifesto a minha ira sobre você. Vá lá e cumpra o desejo do seu coração. Vá em casa com outra mulher. Constitui uma família com outra mulher. Isso é Deus manifestando a sua ira. Porque eles vão acumular pecado em cima de pecado. E a cada dia a dívida aumenta. E a cada dia são indesculpáveis. E a cada dia merece o inferno. Por isso precisamos de uma propiciação. Versículo 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus nos entregou ao inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Quem entregou eles? Deus. Foi o diabo, não, irmão. Quem pensa que o fulano está bebendo? Foi o diabo. Mas foi Deus que entregou, irmão. Deus entregar as pessoas para viver seus próprios erros e pecados é uma manifestação da sua ira nesse presente. Nós ficamos dando distorcida. É o demônio. É o demônio, eu vou dar bebê. É o demônio. É o demônio, é. O demônio tem influência sobre essas pessoas. Mas isso é uma manifestação da ira de Deus. Deus está entregando ela aos seus próprios desejos, aos seus próprios pensamentos. Então, irmão, quando a pessoa diz assim: Deus vai realizar o desejo do seu coração, diga: não, irmão. O Evangelho não diz: Deus seja feita a minha vontade. O Evangelho diz: Deus seja feita a tua vontade. A minha vontade é má. A minha vontade ainda é formada pelo pecado. Eu não sei o que eu quero para mim. Eu não sei o que é melhor para mim. Por isso eu peço a Deus que Ele me dê o melhor segundo a vontade dEle. O que é que o diabo diz? Orai e não recebeis. Por quê? Porque não sabe orar. Vocês perdem os seus próprios deleites. Vocês perdem o seu próprio prazer. Por isso que eu não dá. Mas hoje, antes de morrer no inferno, qual a pior coisa que Deus pode fazer comigo? Entregar a Ele os seus próprios desejos. Agora você entende porque a gente prega contra coach, como David Leonardo e outros? Porque eles só pregam que Deus vai realizar o desejo do coração das pessoas. Eles são mensageiros de Satanás. Eles estão massageando o ego das pessoas e levando elas para o inferno. Porque a pregação deles não é sobre pecado, não é sobre você se arrepender e ter uma vida piedosa diante de Deus. Ei, Deus tem algo com você, você é queridinho de Deus, você é valoroso de Deus, e Deus vai realizar o desejo do seu coração. Então peça o que você quiser, que Deus vai realizar. Isso não é o Evangelho. Muitas vezes o que o Evangelho tem para nós é cruz, é sofrimento, é renúncia. O que o povo adulto faz, que é prazeroso, nós somos chamados a renunciar. Por amor a Deus, por amor a Cristo.
não quer fazer a vontade de Deus, mas a gente luta. Por quê? Porque a gente sabe, eu não posso fazer a minha vontade, tem que ser a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 3. Colossenses 3. Olha o que o texto diz. Colossenses 3, versículo 5 e 6. Colossenses 3, 5 e 6. Só recapitulando, irmãos. Propiciação é a doutrina que nós estamos estudando hoje. O que é propiciação? É um sacrifício feito para apaziguar a ira de Deus contra o pecado e saciar a sua justiça. Então a pergunta agora que nós fazemos é: por que nós precisamos de propiciação? Qual é a resposta? Porque nós somos pecadores e todo pecado suscita a ira de Deus. Deus está irado contra o pecado, contra os pecadores. E aí Colossenses 3, 5 e 6 vai dizer assim, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Não estão fora, estão dentro. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus, da ganância, que é idolatria. E por causa desses pecados vem o quê? Vem o quê, irmão? A ira de Deus. A ira de Deus vem contra o quê? O pecado. Deus está irado contra o quê? O pecado. E ele volta dizendo que essas coisas estão dentro de onde? Dentro de nós. Dessa natureza pecaminosa. Nós queremos satisfazer nossos desejos sexuais. O jovem quer fornicar. O casado quer adulterar. Esses desejos estão em nosso coração. Por quê? Porque tem uma natureza pecaminosa em nós. E Paulo está dizendo o quê? Você agora tem um espírito. Receba força. Lute contra isso. Porque essas coisas atraem a ira de Deus. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Que coisa? Pecado. O que é que deixa Deus irado? O pecado. É uma coisa? Tem pessoas dentro da igreja e se tirar ela da pregação, ela fica irada. Nós passamos um mês fora da lista, estou irado. Mas se alguém estiver pregando heresia no culto, ela não fica irada. Irmão, o que ira nós não é a mesma coisa que ira Deus. Sabe o que é que ira Deus? É o pecado. Você sabe o que é que deixa Deus irado? O pecado. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo. Nele não há mancha. Nele não há maldade. Nele não há pecado. E porque Ele é santo, Ele odeia o pecado. Malandro, aqui Deus não sirve um Deus que odeia o pecado. E toda vez que você pecar, corra os pés de Jesus. Toda vez que você falhar, corra os pés de Jesus. E diga: Senhor, me perdoe, eu pequei. Porque o pecado ofende a Deus. É por isso que nós precisamos de propiciação, de um sacrifício para apaziguar, para desviar a ira de Deus. João 3,36. Olha o que diz esse texto. A gente só lê João 3,16. Mas a gente não continua. Leia João 3,16 e depois leia João 3,36. Vamos ler agora João 3,36. João 3,36. Irmão, esse texto aqui é forte. A gente precisa pregar o verdadeiro evangelho, mas não está passando na cabeça do povo, não. Existe uma má notícia antes da boa. Existe uma má notícia antes de falarmos da boa. A pessoa nunca vai entender a boa notícia se você não falar primeiro da má. Ele é pecador, Deus está irado com ele. João 3,36. O último versículo de João 3. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele, irmão.
permanece sobre ele. Você entende essa palavra? Permanecer, ou seja, ela nunca saiu do lugar. Não vou pregar o Deus está irado com o ímpio. Então pare e não queira mais pregar o evangelho, porque o evangelho traz uma má notícia. Ei, Deus está irado com você, e só tem uma forma dessa ira ser apaciguada: você crendo em Jesus. Todas as vezes, irmão, que o ímpio rejeita, a ira de Deus permanece sobre ele. Deus está irado com aqueles que praticam o pecado. Aí eu vou dizer uma coisa aqui agora. Vamos refletir. Deus está irado. O que é que ira Deus fazendo aqui agora nos textos? É o pecado, sim ou não? E nós somos o quê? Pecadores. Então essa frase que diz assim: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Está certo? Reflita. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deus só odeia o pecado? Deus não me odeia não? Sou um pecador? Sim ou não? Se Deus odeia o pecado e eu cometo pecado, não me odeia, sim ou não, irmão? Me odeia. Então Deus ama o pecador? Ama, porque Deus quer salvar. E enviou Jesus para salvar. Mas Deus também odeia o pecador. Por quê? Porque ele peca. E o pecado suscita em Deus o quê? Ira. Então a frase correta é: Deus ama e odeia o pecador ao mesmo tempo. Ele está irado contra o pecador. Ele sabe que o pecador tem que morrer e vai para o inferno, mas ao mesmo tempo ele ama esse pecador e diz: eu enviei meu filho, se você crer nele, você será salvo. Então qual a frase correta, mamãe? Deus ama e odeia o pecador ao mesmo tempo. Aquela pessoa que está bebendo cachaça, as drogas, a ira de Deus está sobre ele. Mas Deus enviou Jesus para salvar aquela pessoa. Isso prova que Deus o ama. Então, irmãos, não tem como nós tirar o pecado em nós e dizer: Deus só ama o pecado, eu só odeio o pecado está em nós. Não tem como a gente remover essa maldade dentro de nós. É só quando Jesus voltar. Até ele voltar, esse pecado vai estar aqui dentro, nós vamos ter que lutar com ele todos os dias. Então é isso que o texto está dizendo. Nós aqui que estamos aqui, nós acreditamos em Cristo? Já. A ira de Deus está sobre nós? Não. Porque quem crê tem o quê? A vida eterna. Você já creu? A ira de Deus não está mais sobre você. Mas quem não creu? A ira de Deus permanece sobre ele. Seu irmão, sua mãe, seu pai, que não se converteram ainda, Deus está irado com eles. A ira de Deus está sobre eles. E Deus quer lhe usar para que essa ira saia da cabeça deles. Como? Pregando o Evangelho, apresentando Cristo, para que eles creiam e a ira de Deus seja o quê? Apaziguada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, propiciação. O que é propiciação? É um sacrifício que é feito com um objetivo. Qual? Apaziguar a ira de Deus e saciar a sua justiça. E por que é necessário esse sacrifício? Porque nós somos pecadores e todo pecado suscita a ira de Deus. Nós merecemos o inferno, por isso nós precisamos de um sacrifício em nosso lugar. Abra sua Bíblia para nós finalizar esse bloco. Efésios 2:3. Efésios 2:3. Efésios 2:3. Eu vou ler o versículo, mas eu quero focar no finalzinho dele, mas vou ler tudo. Efésios 2:3. Todos nós, está falando dos crentes, né? Vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, e éramos por natureza merecedores de quê? Não era merecedor de quê? Antigamente no mundão? Da ira. Ao que ele diz, nós vivíamos, ou seja, antes de aceitar Jesus, a nossa vida era de quê? Seguir nossos desejos,
de Deus por natureza.